Estudaremos agora sobre os contos de fadas. Sobre esse gênero literário temos duas categorias, o tradicional e o renovado. Falarei sobre a definição dessas duas categorias um pouco mais à frente. Então, os contos de fadas são aquelas histórias que remontam a tempos bem antigos, por volta do período medieval. Elas eram uma espécie de contos populares que eram perpetuados oralmente através das gerações. Essas histórias não eram exatamente de fadas, no sentido de não serem muito encantadoras. A maioria desses contos relatavam histórias sombrias e enredos bem assustadores, como, por exemplo, podemos citar dois contos infantis bem conhecidos nos dias de hoje, como João e Maria e Branca de Neve e os Sete Anões. A história de João e Maria fala de dois irmãos que foram abandonados na floresta por seus pais e a madrasta, devido à falta de recursos para sustentar todos os membros da família. Enquanto as crianças procuravam o caminho de volta para casa, elas acabaram sendo capturadas por uma bruxa que tinha o objetivo de assá-las, após o casal de irmãos terem devorado sua casa feita de doces. A versão atual conta que as crianças conseguem se livrar da mulher malvada, atirando-a no forno, e por fim reencontram seu pai que havia acabado de perder sua companheira. A família voltou para casa feliz com o dinheiro encontrado na casa da bruxa, e assim finaliza a história. No entanto, esta não seria a versão original do conto. A história real tinha o nome de As Crianças Perdidas e se passa no período medieval. Essa história era na realidade uma representação das dificuldades que muitas famílias europeias passavam na época, pois as mulheres costumavam ter muitos filhos e devido à pobreza e à falta de recursos, era comum que os pais matassem os seus filhos ou abandonassem em florestas devido ao fato de não conseguirem alimentá-los. No conto original, os irmãos se chamam Jean e Jeanette e foram abandonados na floresta por seus pais. Tentando encontrar o caminho de volta para casa, as crianças sobem em uma árvore e avistam dois telhados, sendo um branco e o outro vermelho. Eles decidem então irem até a casa do telhado vermelho e encontram com uma doce e gentil senhora que afirmava ser dona da casa. Ela acolheu as crianças, pedindo apenas para que não fizessem barulho, pois o seu marido era bravo e as atacaria caso descobrisse o que estava acontecendo. Mas o homem, na verdade, era um demônio e quando sentiu o cheiro dos irmãos, eles acabaram sendo aprisionados para que fossem devorados mais tarde. Jean seria o primeiro e por estar muito magro, recebia comida todos os dias da sua própria irmã para que se tornasse mais apetitoso ao monstro. Quando o demônio iniciou os testes para saber se o garoto já havia engordado o suficiente, Jeanette conseguiu ajudar o seu irmão a enganá-lo com o rabo de um rato, que disfarçava como sendo o seu próprio dedo. A tentativa funcionou por 2 vezes, até serem descobertas. Como consequência, o diabo decidiu que criaria uma guilhotina, que era um instrumento da época que servia de decapitação. Essa guilhotina serviria para cortar a cabeça de Jean. Ao conseguirem sair da jaula que os aprisionavam, as crianças chamaram a adorável senhora que os havia recepcionado e perguntaram como que a guilhotina funcionava. Os irmãos puderam então enganar a senhora e em seguida cortaram a cabeça da idosa, fugindo com a carroça do demônio cheia de ouro e prata. A figura diabólica então saiu enfurecida atrás de Jean e Jeanette. Uma lavadeira que morava ali perto percebeu toda a situação e decidiu ajudar o casal de irmãos. Ela conseguiu enganar o monstro fingindo auxiliá-lo a passar pelo rio, mas acabou puxando a ponte improvisada
fazendo com que ele caísse na água e morresse afogado. Com isso, Jean e Jeanette conseguiram encontrar o caminho de volta para casa e entregaram toda a fortuna roubada para seus pais, vivendo assim felizes para sempre. O segundo conto que falarei agora é sobre Branca de Neve e os Sete Anões. A história de Branca de Neve é uma das mais famosas e foi transformada em uma mega animação por Walt Disney no ano de 1937. O conto retrata a história de uma bela moça de pele bem branquinha e cabelos negros, que por sofrer nas mãos de uma madrasta malvada, acabou fugindo para a floresta e foi acolhida por 7 simpáticos anões. A madrasta então descobre que a jovem está viva e então decide ir atrás dela para entregar-lhe uma maçã envenenada. Branca de Neve cai em sono profundo e só é acordada quando um príncipe lhe dá um beijo apaixonado. A bruxa acaba morrendo ao despencar de um penhasco, enquanto Branca de Neve se casa com um príncipe e vive feliz para sempre. Esta é a versão que conhecemos. No entanto, a produção de Walt Disney escondeu a jornada original de Branca de Neve, que envolve detalhes assustadores e ações sórdidas. O conto original não era nada indicado para crianças. Na versão macabra, a princesa é uma criança de apenas 7 anos de idade. Como prova do assassinato, a rainha cruel exige que o assassino retorne com os pulmões e o fígado da pequena menina. Transtornado com toda essa situação, o caçador finge matar Branca de Neve, cortando, na verdade, um animal da floresta, cujas tripas servem de prova do seu trabalho. A rainha acredita que a menina está morta e come de forma comemorativa os órgãos dela. Depois que a mentira do caçador é descoberta, a rainha má decide ir atrás da garota para matá-la. Na versão dos irmãos Grimm, que falarei sobre eles um pouquinho mais à frente, isso ocorre 3 vezes. Na primeira, ela faz a garota experimentar um espartilho que de tão apertado a faz desmaiar. Os anões a salvam. Na segunda versão, ela vende à garota um pente envenenado, que a faz dormir. Já na terceira versão, aparece a versão que conhecemos, que é a da famosa maçã envenenada. Após o envenenamento, ela desmaia e é considerada morta. Em seguida, é colocada num caixão de vidro. É neste momento em que aparece o príncipe, insistindo em levar o cadáver para o lado de fora da casa. Os anões concordam, carregando-a até que tropeçam e fazem a princesa se movimentar dentro do caixão. Isso faz com que ela cuspa o pedaço de maçã que está entalado em sua garganta e, consequentemente, ela volta à vida sem beijo algum, como acontece na versão de Walt Disney, que é a que conhecemos. Mesmo assim, da mesma maneira que ocorre no filme, Branca de Neve acaba se apaixonando pelo príncipe e eles se casam, mesmo que a moça tivesse 7 anos na história, né? No casório, eles encontram a rainha má, que decidiu comparecer, seja lá por qual motivo, porque no conto antigo não relata a real intenção que a rainha teve ao ir no casamento da Branca de Neve. Na cerimônia, os anões decidem punir a rainha de uma maneira sórdida. Fazem-na dançar até a morte. Nas palavras originais do conto dos irmãos Grimm, abre aspas, eles colocaram um par de sapatos de ferro em brasas. Eles foram trazidos com pinças e colocados diante dela. Ela foi forçada a entrar nos sapatos quentes e dançar até cair morta. Não se pode afirmar que essas histórias realmente aconteceram, mas estes contos populares
retratavam alguns hábitos sórdidos da época medieval. Naquele tempo em que esses contos foram escritos, ou melhor dizendo, foram passados de geração em geração, a humanidade recorria a práticas como canibalismo em épocas em que a fome era severa. Há registros históricos de que a França, entre 1693 e 1710, foi assolada pela fome, sendo que cerca de 2 milhões de pessoas morreram. Assim, o canibalismo se tornou uma forma de sobrevivência. O historiador J. Rubinstein conta que entre os séculos 11 e 12 haviam feiras de carne humana na Inglaterra e na França, e que há relatos de pais que comeram seus próprios bebês em momentos de extrema pobreza. Por isso é comum encontrarmos referências ao canibalismo nos contos de fadas originais. Também em relação às personagens madrastas, mas que são tão comuns nos contos infantis, isso se deve ao fato de que muitas crianças daquela época não eram criadas por suas mães e, consequentemente, as madrastas não se preocupavam com o bem-estar das crianças. Naquela época, muitas mulheres morriam bem precoce, morriam jovens, às vezes morriam de parto, e devido ao fato de elas terem muitos filhos, os filhos mais velhos acabavam por ser criados por outras pessoas, muitas vezes madrastas, pessoas que não eram de sua família. Consequentemente, essas crianças acabavam por ser maltratadas muitas vezes. Por isso que em muitos relatos de contos infantis, que naquela época eram contos populares, nós vemos a figura da madrasta malvada ou de alguma mulher má que maltrata as crianças. Podemos concluir que, apesar de bizarros, os contos de fadas originais não eram histórias para crianças, mas que, na verdade, eram contos populares que retratavam os costumes de uma época bem distante da nossa. Foi somente a partir do século XIX que os contos populares começaram a ser adaptados como histórias para crianças, que possuíam um caráter mais afetuoso e culminavam em uma moral da história. Dentre os autores que adaptaram esses contos, podemos citar Charles Perrault, os irmãos Grimm e o dinamarquês Hans Christian Andersen. De acordo com Kirchhoff, 2013, páginas 64 e 65, compõe a obra de Perrault A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, O Gato de Botas, A Gata Borralheira, O Pequeno Polegar, dentre outros. Já os irmãos Grimm, eles adaptaram as seguintes obras. Algumas delas, lembrando que algumas das obras que foram adaptadas pelos irmãos Grimm já haviam sido adaptadas também por Charles Perrault. No entanto, o que vai diferenciar é que cada um deles deram uma versão diferente a esses mesmos contos que já eram populares naquele tempo, que já haviam sido passados de geração a geração. Os irmãos Grimm, eles criaram a sua própria versão para as seguintes obras: A Bela Adormecida, Os Sete Anões e a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, O Corvo, A Dama e o Leão, dentre outros. Já o dinamarquês Andersen adaptou as seguintes obras: A Rainha das Neves, O Soldadinho de Chumbo, O Pinheirinho, A Menina dos Fósforos, A Roupa Nova do Rei, O Rouxinol, O Jardineiro, A Princesa e a Ervilha e o Companheiro de Viagem.